Olá, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do curso de capacitação em fluidos de perfuração e completação de poços de petróleo. Então, esse é o terceiro vídeo do módulo de cálculo hidráulico. Então, nesse vídeo, a gente vai aprender a fazer o desenho do poço, né? Então, no vídeo anterior, a gente já tinha um desenho pronto, né? Só que aí nesse a gente vai aprender a fazer esse desenho, né? A partir daí, extrair as seções que a gente tem nesse poço e aí dar sequência, né? Com a escolha das equações para a gente obter os parâmetros desejados. Então a questão fala, né, que a fase de 26 polegadas de um determinado poço foi perfurada com água do mar e os dados a seguir, né, registrados no BDO, que é o Boletim Diário de Operações, ele vai ter as seguintes informações, né? Então a gente tem profundidade final dessa fase de 26 polegadas, que tem 500 metros, né? Então a gente tem um condutor de 30 por 1 que está assentado a 130, né? A gente tem uma vazão de bombeio de 1.100 galão por minuto. A gente tem os jatos da broca, né? 3 de 24, 32 polegadas. A gente tem o equipamento de superfície, que tem uma perda de carga de 70 psi. E a gente também tem aqui embaixo a composição da coluna, tá? Bom, outros dados, né? Então a gente tem a massa específica desse fluido, né, em libra por galão, de 8,7, viscosidade do fluido, né, como é água do mar, então é 1 cp. A gente tem valores de diâmetro interno dos tubos e comandos, né, e também aqui diâmetros externos, né, e comprimento aproximado de cada tubo ou comando aqui de 30 pés. Então, é pedido para determinar, né, em A pressão de bombeio ao final dessa fase de 26 polegadas, em B, a pressão hidrostática atuando no fundo do poço e em C, a densidade equivalente de circulação em libra por galão no fundo do poço. Então, o que a gente vai fazer aqui nessa questão, né? Então, a gente vai fazer o desenho desse poço, né, para então extrair essas informações, né, de quantas seções esse poço vai possuir, né, qual o valor de diâmetro, qual o valor da profundidade de cada uma dessas seções, né? A gente vai ter o cuidado de observar as unidades dos valores que foram dados, transformar as unidades quando necessário, né? Utilizar esses dados nas fórmulas corretas, né, e nas unidades corretas, para a gente não chegar a um valor equivocado, né? E para facilitar a visualização, a gente vai colocar os dados em uma tabela. Então a gente viu que quando o poço ele está cheio com fluido circulante, a pressão necessária para deslocar esse fluido vai ser igual à soma das perdas de pressão existentes em todo esse circuito, né? Então a pressão de circulação ou pressão de bombeio vai ser igual à soma dessas perdas de carga no equipamento de superfície, né? A soma das perdas de carga no interior da coluna, né? A perda de carga na broca e a soma das perdas de carga no espaço anular. Então, a pressão de circulação, nesse caso aqui da questão, a gente vai determinar, né? A perda de carga no equipamento de superfície foi dada para a gente, né? Que é igual a 70 psi. A perda de carga na broca, a gente tem essa equação, que aqui nesse caso específico, a gente consegue utilizar as unidades de campo, né, porque a gente já tem um fator de conversão embutido nessa equação. E as perdas de carga no interior da coluna, né, e na região do anular, a gente vai calcular, tá? Bom, para calcular a perda de carga no interior do tubo e no anular, a gente precisa conhecer o quê? As propriedades do fluido que está sendo injetado, né? E também o regime de fluxo. Então, a gente viu que quando a gente tem fluidos não newtonianos, né? A gente vai pegar as leituras de deflexão que são obtidas, né, naquelas rotações determinadas no viscosímetro Fan,
para conseguir determinar qual o modelo que vai melhor se adequar a esse fluido, né? Então, a gente vai considerar, né, que as leituras feitas nas maiores rotações, que são as rotações de 200, 300 e 600 RPM, vão ser correspondentes aos dados reológicos do fluido no interior do tubo, né? Então, nessa região, o fluido está sendo submetido às maiores taxas de cisalhamento, né? E as leituras de deflexão obtidas, né, nas menores rotações, que são as rotações de 3, 6 e 100 RPM, vão corresponder ao comportamento do fluido na região do anular, né? Só que aqui nesse exemplo, como o fluido ele é água do mar, a gente não vai precisar determinar esses parâmetros, tá? Por quê? Porque a gente tem um fluido que é newtoniano, né? Então a viscosidade não vai mudar com a taxa de cisalhamento, tá? Então aqui a gente vai ter um trabalho a menos. Então qual vai ser o procedimento para a questão, né? Então a gente primeiro vai desenhar o poço de acordo com os dados, né? Em seguida extrair os dados da figura, então a gente vai conseguir determinar quantas seções esse poço vai possuir, registrando quem é diâmetro e quem é a profundidade de cada seção, né? Depois a gente vai calcular a velocidade média de fluxo em cada seção, né? 4, determinar o modelo mais adequado, nesse caso a gente já sabe que é um fluido que é newtoniano, né? Em 5, calcular a viscosidade efetiva, então nesse caso a gente tem uma viscosidade absoluta, né? E em 6, conhecendo esse valor de viscosidade, a gente consegue calcular o número de Reynolds, né? Depois, determinar o fator de fricção, caso a gente esteja trabalhando no regime turbulento. E em 8, calcular a perda de carga por seção, tá? Então, para o desenho aqui do poço, né? Então, é dito assim, a gente tem uma profundidade final da fase de 26 polegadas que tem 500 metros, né? Então, a gente vai colocar esse poço com 500 metros e aqui no final a gente tem um diâmetro de 26 polegadas, tá? E ele também fala que a gente tem um condutor de 30 por 1 que está assentado a 130 metros. Então, eu coloquei aqui uma altura, né? Aqui de maneira mais ou menos proporcional a 130 metros, né? Coloquei aqui a sapata. E ele diz que esse condutor, né? Ele tem um diâmetro externo aqui de 30 polegadas e ele tem uma espessura aqui de 1 polegada, né? Então, se a gente for olhar aqui a representação dessa espessura, então a gente vai ter 1 polegada aqui de um lado e 1 polegada aqui de outro, de forma que o diâmetro interno desse condutor, né, vai ser 30 polegadas menos o quê? Menos 2 polegadas, né? Então a gente vai ficar com um diâmetro interno de 28 polegadas. Então eu representei aqui no desenho, né? Esse condutor tem 28 polegadas e aqui mais estreito, que a gente está nessa fase de poço aberto, a gente tem 26 polegadas, tá? Então a gente tem aqui o esboço inicial desse poço. Em seguida, a gente tem aqui a composição dessa coluna, tá? Então, a coluna é dito pra gente, né? A gente tem aqui a broca, e aqui de baixo para cima a gente tem 6 vircolas de 9/5, né? Então, ele fala aqui qual é o diâmetro interno. Ele diz que são 6 e ele fala que o comprimento aproximado de cada tubo ou comando é de 30 pés. Então, aqui vai ser 6 vezes 30, né? Depois, a gente tem 3 vircolas de 8/4 de polegada. Então, vai ser 3 vezes 30 pés, né? Ele fala também pra gente o diâmetro interno. Depois, fala pra gente que tem 6 heavyweights aqui de 5 polegadas. Com diâmetro interno aqui também de 3 polegadas, né? Então vai ser aqui 6 vezes 30 pés. E aqui ele não diz a quantidade desses drill pipes aqui de 5 polegadas, aqui com esse diâmetro interno, tá? De 4,276 polegada.
E aí fica aqui uma interrogação para a gente, tá? Só que a gente sabe qual é o comprimento desse poço. Então, a gente viu que o comprimento dele, ele tem uma profundidade de 500 metros, né? E aí eu sei o comprimento dos demais tubos e comandos, né? Então, eu tenho aqui 6 de 30 com 3 de 30 com mais 6 de 30, né? Então, eu fiquei aqui com 15 elementos da coluna que tem 30 pés, né? Então, eu sei que esses 15 de 30 pés mais o comprimento desses drill pipes, a gente vai ter uma profundidade final de 500 metros, né? Então, por diferença, eu consigo encontrar a profundidade desses drill pipes, tá? Então, primeiro a gente transforma aqui de pés para metros, né? A gente faz essa divisão. E depois, quando a gente está aqui com todo mundo no mesmo sistema de unidades, a gente consegue fazer essa subtração, tá bom? Então, eu chego aqui no fim com o comprimento desses drill pipes aqui, que tem esse diâmetro interno de 4,276 polegadas, tá? E aí, o próximo passo, né, é transformar todo mundo para o mesmo sistema de unidades, e eu estou colocando aqui todo mundo no sistema internacional, né? Então, aqui 30 pés, fazendo a transformação para metros, vai ser igual a 9,144 metros. E aí eu consigo encontrar o comprimento, né, em metros aproximado aqui para cada um dos elementos da coluna, né? Então, aqui para os drill collars de 9,5 oitavos, a gente vai ter 54,86. Aqui para o drill collar de 8 1/4, a gente vai ter a metade disso, né? Depois eu tenho mais 6 heavyweights. Aqui de 9 1/4, né? Também são 30 pés, então a gente encontra aqui também 54,86, né? E aqui a gente já tem esses drill pipes que tem 362,84 metros. Depois disso, a gente precisa calcular o diâmetro interno de cada um desses elementos, tá? Então, começando aqui com o drill collar de 9,5 oitavos, o diâmetro interno ele colocou aqui pra gente, né? Então, vai ser aqui 2, né? Mais 13/16avos, então faço essa divisão, 13 por 16, vou ficar aqui com 0,8125, né? Então, esse diâmetro interno vai ser 2,8125 polegadas, e aí a gente transforma para metros, tá? Aí, para o próximo, o drill collar de 8 1/4, ele vai ter esse outro diâmetro interno, né? Então, aqui vai ficar 2 mais 7 oitavos de polegada. Então, divido aqui 7 por 8. Vou ficar com 0,875, né? Então, o diâmetro interno vai ser 2,875. E depois eu faço essa transformação para metros, né? O próximo é o heavyweight. Heavyweight tem 3 polegadas, né? Então, fazendo a transformação para metros, a gente vai ficar com 0,0762 metros. E no fim, a gente tem aqui o drill pipe, que tem um diâmetro interno de 4,276 em polegadas, e a gente faz a transformação para metros e encontra aqui 0,1086. Depois de feito isso, né, o cálculo do diâmetro interno, a gente vai fazer o cálculo do diâmetro externo, transformando para o Sistema Internacional de Unidades, né? Então, primeiro aqui, o drill collar de 9,5 oitavos. Então, a gente vai dividir aqui os 5 por 8, vai encontrar 0,625, né? Transformar aqui para metros, então fiquei aqui com 0,2445. Faço para o drill collar de 8 1/4, né? Fiquei aqui com 8,25, também transformo para metros. E no fim, eu tenho aqui o diâmetro externo dos heavyweights, né? E do drill pipe de 5 polegadas, eu faço aqui a transformação também para metros, tá? Então, assim, consegui diâmetro interno e externo desses elementos. Então, aqui a gente já tem
comprimento, né, diâmetro interno e diâmetro externo de cada um desses elementos da coluna. Então, a gente já vai conseguir fazer o desenho desse poço, tá? Então, vamos começar de baixo para cima. Então, primeiro, vou pegar aqui o Tricolour de 9,5/8, né? Então, ele vai ter aqui um comprimento aproximado, né, de 54,86, aqui com esse diâmetro interno e esse diâmetro externo. Então, coloquei aqui, fiz o desenho dele, representando aqui esse 54,86, né? Então, veja que ele está todo nessa região de poço aberto, né? Então, aqui a gente tem essa pata 130 metros, então aqui a gente tem mais de 300 metros de poço aberto, então, com certeza, né, essa parte aqui do Tricolour está nessa fase aberta, tá bom? O próximo que a gente vai pegar é o Tricolour de 8,25, né? Então, vejam que ele tem a metade do comprimento aqui desse Tricolour inicial, né? Ele também vai ter um diâmetro interno que é maior e um diâmetro externo que é menor. Então, a gente vai tentar representar isso lá no esboço. Então, aqui, veja, eu coloquei mais ou menos a metade da altura do bloco aqui anterior, né? Vejam que aqui ele tem um diâmetro interno maior do que o Tricolour anterior e o diâmetro externo dele, ele é menor, tá? Então, ele tá aqui mais estreitinho, tá bom? Então, fiz aqui a representação desse Tricolour de 8,25. Em seguida, eu vou para os heavyweights. Eles, então, vão ter um comprimento, né, que vai ser idêntico ao comprimento aqui do primeiro Tricolour, né, mas ele vai ter um diâmetro interno maior do que os outros, né, do que os Tricolours, e vai ter um diâmetro externo bem menor, tá? Então, vamos tentar fazer essa representação no esboço. Então, veja só, o comprimento aqui mais ou menos igual, né? O que está aqui no primeiro, no Tricolour. O diâmetro interno dele é maior do que o diâmetro interno do segundo elemento, né? E que é maior do que desse terceiro, né? E o diâmetro externo é menor. Então, veja que ele vai estreitando aqui na coluna, tá? Bom, e para finalizar, a gente vai ter o drill pipe aqui de 5 polegadas, que vai ter um comprimento aqui em torno de 360 metros, né? Ele vai ter um diâmetro interno que vai ser o maior de todos os elementos da coluna, né? Mas ele vai ter um diâmetro externo idêntico ao dos heavyweights, né? Então, a gente vai tentar fazer essa representação lá no desenho. Então, veja que esse drill pipe, ele vai ter uma parte que vai estar aqui em poço aberto e vai ter uma parte que vai estar aqui ao lado do poço revestido, né? Então, a parte revestida vai até 130, mas ele vai a 362,84 de profundidade, né? Então, ele passa essa porção que está revestida, né? E chega aqui no poço aberto. Então, ele vai ter o maior diâmetro interno, então a gente representou aqui o maior diâmetro interno, e ele vai ter um diâmetro externo idêntico ao do heavyweight, né? Então, tentei fazer essa representação aqui com essa espessura, né? Colocando aqui um ao lado do outro, tá? Então, a gente fez o desenho básico, né? O esquema desse poço. Bom, então o próximo passo vai ser extrair os dados da figura do poço, né? Então a gente vai ver quantas seções esse poço possui e vai registrar diâmetro e profundidade de cada uma dessas seções, né? Então, no interior dos tubos, cada diâmetro diferente vai representar uma seção diferente e no anular, cada diâmetro efetivo diferente vai representar uma seção diferente, né?
E daí aqui eu ilustrei as seções, fazendo a sequência aqui de 1 a 8, como sendo o caminho que o fluido vai fazer, né? Passando aqui pelo interior dos tubos e comandos, passando pela região do anular e saindo, tá? Então, eu coloquei aqui dentro dos tubos, né? No interior dos tubos e comandos, coloquei de P1 a P4, né? Então, cada diâmetro diferente, uma seção diferente, tá? Então, aqui em P1, vai aqui de cima até o final aqui. P2 vai começar daqui, vai vir até aqui. P3 começa aqui, vem até aqui. E o P4 começa aqui e vem até aqui, tá? Depois, no anular, eu coloquei de A1 a A4, né? Então, aqui, primeira seção, vem aqui nessa altura da P4. A seção A2 vem na mesma altura aqui de P3. A seção A3 vai começar aqui também e vai vir aqui até a sapata. E a seção A4 é a porção final, tá? Então, a gente conseguiu encontrar 8 seções no poço, né? Sendo 4 seções no tubo e 4 seções no anular, né? E aí, eu nomeei de P1 a P4, né? Para o interior da coluna e de A1 a A4 para a região do anular. Bom, o próximo passo é determinar a profundidade de cada uma dessas seções, né? Então, aqui começando no interior da coluna, então vejam, essa primeira seção, que é a seção P1, ela vai ter o mesmo comprimento aqui desse drill pipe, né? Que tem 362,84 metros, né? Da mesma forma aqui, para a segunda seção, a seção P2, ela vai ter a mesma profundidade desses heavyweights, que é de 54,86, né? E aí assim por diante, né? Essa terceira seção também, né, vai ter a mesma profundidade desses drill collars de 8 1/4, que vai ser de 27,43. E por fim, a seção P4 vai ter o mesmo comprimento desse drill collar de 9 5/8, que vai ser de 54,86. Então, feito isso, a gente vai lá para a construção da nossa tabela, né? Então, coloquei aqui um número no desenho, né? 1, 2, 3, 4 no interior da coluna, 5, 6, 7, 8 para o anular, né? E aqui nomeei as seções de P1 a P4 e depois de A1 a A4, né? Respectivamente, interior da coluna e região do anular. Então, primeiro a gente tem os valores do comprimento de cada seção no interior dos tubos e comandos, né? E o próximo passo vai ser determinar esses comprimentos na região do anular. Bom, então aqui para a região do anular, a gente tem aqui a primeira seção, a seção A1, que vai ter a mesma profundidade aqui da seção P4, tá? Então vai ser 54,86, né? A seção A2 vai ter a mesma profundidade dessa seção P3, né? Que vai ser de 27,43, tá bom? Então, a princípio aqui a seção A3 eu não consigo identificar tão facilmente, mas eu consigo identificar o comprimento da seção A4, tá? Que vai ser o quê? Vai ser de 130 metros, né? Que é onde a gente tem aqui a sapata, tá? Então, coloquei aqui A4 como 130 metros. E aí, por diferença, a gente consegue encontrar o comprimento aqui de A3, tá? Então, quem vai ser A3? A3 vai ser, olha só, a soma aqui do comprimento da seção P1 mais a seção P2, tá? Menos quem é A4, menos os 130 metros, tá? Se eu retiro esses 130 metros, eu vou ficar apenas com o comprimento da seção A3, tá? Então, assim eu consigo identificar o comprimento dessa seção, tá? Então, feito isso, coloquei esses valores na tabela, né? Próximo passo, identificar o diâmetro de cada uma das seções. Então, no interior dos tubos, né, o diâmetro de cada seção
vai ser igual ao diâmetro interno do tubo correspondente, né? E esses valores a gente já tem. Então, aqui a gente vai transformar para o Sistema Internacional de Unidades, né? Então, para o drill collar de 9/5, a gente vai ficar aqui com esse valor, né, de diâmetro interno de 0,0714. Depois, a gente vai ter, né, o drill collar de 8/1/4, né, que vai ter esse diâmetro interno aqui de 0,0730 em metros. Em seguida, né, o diâmetro interno dos heavyweights de 5 polegadas. Então, eles vão ter um diâmetro interno de 0,0762. E, por fim, né, o diâmetro interno dos drill pipes, aqui também de 5 polegadas, que vão ter aqui 0,1086 metros, tá, de diâmetro interno. Então, fui lá na tabela, coloquei os valores de diâmetro interno para cada uma das seções, né? Então, próximo passo, diâmetro interno para seções na região do anular. E o diâmetro no anular vai ser aquele diâmetro efetivo, né? Que a gente vai precisar do diâmetro interno do revestimento, o diâmetro do poço, né? E o diâmetro externo do tubo ou comando, tá? Então, a gente tem esses valores informados, né, na questão, e aí a gente consegue calcular quem é D0 e quem é DI para cada seção. Então, aqui para a primeira seção no anular, que é a seção A1, então vejam que essa seção está aqui com poço aberto, né? Então, vai ter o diâmetro desse poço, que é de 26 polegadas, né? Então, a gente vai fazer essa transformação para metros, tá? Multiplicando aqui por 0,0254. E quem é o DI, né? O DI vai ser o diâmetro externo aqui desse drill collar, né? De 9/5, né? Então, transformo esse 9/5 em metros e assim encontro quem é o DI dessa primeira seção, que é a seção A1. Em seguida, na seção A2, a gente ainda tem o D0 como sendo o diâmetro do poço, desse poço aberto, né, que vai ser de 26 polegadas, né? Então, a gente já tem esse valor em metros. E o diâmetro DI vai ser o diâmetro externo do drill collar de 8/1/4, né? Então, a gente faz essa conversão aqui para metros e a gente tem o valor aqui do D0 e do DI para essa seção A2. Bom, aqui em A3, né, a gente vai ter o diâmetro do poço como o D0, né? Então, a gente vai ter 26 polegadas, que a gente transforma para metros. E o DI vai ser o diâmetro externo aqui do drill pipe, né, que vai ser de 5 polegadas. Então, também faço aqui essa transformação para metros, e aí eu tenho os valores de diâmetros que a gente precisa, tá? E por fim, a gente vai ter aqui a seção A4, em que o D0 vai ser o diâmetro interno do revestimento, que vai ser de 28 polegadas, né? Então, a gente transforma aqui para metros. E o diâmetro DI vai ser o diâmetro externo aqui do drill pipe, tá? Então, a gente também transforma aqui em metros e aí obtém os valores de D0 e de DI para essa seção. Feito isso, a gente vai lá e coloca na tabela. Então, a gente preencheu mais essa coluna, né? A coluna agora de diâmetros. O próximo passo vai ser calcular a velocidade média de fluxo. Então, para calcular a velocidade média de fluxo no interior da coluna, a gente vai ter essa expressão, né, que vai ser função de vazão, né, e aqui de diâmetro interno do tubo. Então, a vazão foi dada para a gente em galão por minuto e a gente vai fazer a conversão para o sistema internacional, né, que é metro cúbico por segundo, tá? Então, fazendo essa multiplicação, a gente vai chegar no valor da vazão no sistema internacional. Então, uma vez obtido esse valor de vazão, né, e eu sei
qual é o diâmetro de cada uma das seções, então eu consigo calcular a velocidade média de fluxo para cada uma das seções. Então, basta substituir, né, na equação para a velocidade média de fluxo. Né? Então, aqui para a seção P1, coloquei a vazão, que vai ser a mesma para todas as seções, e aqui o que vai mudar vai ser o diâmetro. Né? Então, aqui na seção P1 é 0,1086. E aí eu vou fazer a mesma coisa para as demais seções, seção P2, seção P3 e seção P4, tá? Então, obtive esses dados. Então, obtive, né, esses valores de velocidade média de fluxo no interior dos tubos e comandos, e agora a gente vai fazer o cálculo dessa velocidade média de fluxo na região do anular. Para calcular a velocidade média de fluxo no anular, a gente vai precisar, além de vazão, também do diâmetro interno do revestimento ou diâmetro do poço, né? E também do diâmetro externo do tubo ou do comando. Então, a gente já tem todos esses valores, né? A gente já sabe quem é vazão em metro cúbico por segundo, e eu tenho esses valores de D0 e de DI, então eu faço apenas a substituição na equação, né? E assim vou conseguir esses valores de velocidade média para cada uma das seções, tá? Em metros por segundo, né? Então, aqui preenchi mais essa coluna, né? Com os dados de velocidade média de fluxo, né? Para o interior da coluna e para o espaço anular, né? E o próximo passo é determinar a viscosidade efetiva, tá bom? Só que nesse caso a gente está trabalhando com água do mar, então a gente está com fluido que é newtoniano, né? Então essa viscosidade não vai alterar com taxa de cisalhamento. Então, como essa viscosidade não vai depender da taxa de cisalhamento, é uma viscosidade constante, né? Então, a gente não precisa fazer cálculo de viscosidade efetiva, já que a gente tem aqui uma viscosidade absoluta, né? Que a questão nos dá que é de 1 Cp, que vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 3 Pascal segundo, tá? Aqui no Sistema Internacional de Unidades. Então, preenchi aqui a tabela com o valor da viscosidade absoluta para a água do mar. Próximo passo vai ser determinar o número de Reynolds, né? Então, no interior do tubo, o número de Reynolds é dado por essa equação, em que a gente vai precisar aqui transformar a densidade de libra por galão, né, para quilograma por metro cúbico, né, que é para o Sistema Internacional. Então, uma vez feita essa conversão, a gente consegue seguir com as contas do número de Reynolds, tá? Então, primeiro aqui para a primeira seção, vou pegar os valores de diâmetro, velocidade média de fluxo e viscosidade, né? Vou substituir aqui na equação para o número de Reynolds. Fazendo essa substituição, está todo mundo no mesmo sistema de unidades, então o número de Reynolds vai ficar aqui como um valor adimensional, né? E aqui a gente chega no valor final, tá? E aí a gente vai fazer esse mesmo trabalho para cada uma das seções no interior do tubo, né? Pegando o valor de diâmetro, velocidade média de fluxo e viscosidade efetiva, né? A densidade a gente já fez aqui a transformação. Então, fazendo isso, a gente vai chegando nos nossos valores aqui para a seção P2, depois para a seção P3 e, por fim, para a seção P4, tá? E o que a gente observou no final, tá? É que, como o número de Reynolds crítico para um fluido que é newtoniano é 2100, então veja que todos esses valores de número de Reynolds estão bem acima do número de Reynolds crítico, tá? Então, o fluxo no interior dos tubos e comandos é turbulento, tá bom? Então, a gente já tem essa informação que a gente está trabalhando no fluxo turbulento e coloco aqui os valores de número de Reynolds para o interior da coluna, né? Próximo passo, número de Reynolds no espaço anular. Bom, então aqui a gente vai precisar dos valores dos diâmetros, né? D0 e de DI,
densidade, velocidade média de fluxo e da viscosidade, né? Então, aqui também o número de Reynolds crítico é de 2100. Então, começando aqui com a seção A1, né? Então, vou pegar os valores de diâmetro, velocidade média de fluxo e viscosidade efetiva para essa seção, né? Além do valor da densidade, e vou substituir aqui na equação do número de Reynolds, né? Chegando aqui no valor do número de Reynolds para essa primeira seção. Bom, e aí a gente vai repetir esse procedimento para as demais seções, né? Então, seção A2, peguei os valores de diâmetro, valor de velocidade média de fluxo, valor de viscosidade efetiva e a densidade, substituí aqui na equação do número de Reynolds e cheguei aqui no valor final, tá? Mesma coisa aqui para a seção A3, né? Eu já tenho densidade e aí vou lá na tabela, pego quem é diâmetro, velocidade média de fluxo e viscosidade efetiva para essa seção A3 e aí obtenho o valor do número de Reynolds para essa seção. E também aqui para a seção A4, né? Fiz o mesmo procedimento e cheguei no valor do número de Reynolds para essa seção. Bom, e a partir desses valores que a gente obteve para o número de Reynolds, né? A gente chega à conclusão que no espaço anular a gente também está num fluxo turbulento, tá? Já que esses valores são bem superiores ao valor do número de Reynolds crítico, que é de 2100, tá bom? Então, coloquei aqui os valores do número de Reynolds para o espaço anular, né? E a próxima etapa vai ser calcular o fator de fricção para cada uma dessas seções. Então, aqui primeiro, no interior do tubo, né, a gente está trabalhando com um fluido newtoniano que está no fluxo turbulento, né? Então, a gente vai ter essa expressão aqui para calcular o fator de fricção, né? Que vai ser 0,05 dividido pelo número de Reynolds elevado a 0,2, tá? Então, fazendo a substituição aqui do número de Reynolds para cada uma das seções, a gente vai encontrar os 4 valores, né, de fator de fricção para o interior da coluna, tá bom? Então, fui lá, coloquei esses valores na nossa tabela e agora vou determinar o fator de fricção para o espaço anular. Então, nesse caso, né, a gente tem aí um fluido que é newtoniano, que também está no fluxo turbulento, e para o espaço anular, a gente vai ter a mesma equação, né, para determinar aqui o fator de fricção, tá? Então, 0,05 dividido pelo número de Reynolds elevado a 0,2. Então, fazendo aqui a substituição do valor do número de Reynolds para cada uma das seções no espaço anular, a gente obtém aqui os valores de fator de fricção, tá? Então, fui lá, coloquei aqui na nossa tabela e aí o próximo passo vai ser obter os valores de perda de carga em cada uma das seções. Então, primeiro, né, para o interior do tubo, né, então a gente está trabalhando em fluxo turbulento, então a gente tem que para qualquer modelo de fluido a gente pode calcular a perda de carga a partir dessa equação, tá? Então, a gente vai fazer a substituição, né, de quem é fator de fricção, comprimento, densidade, velocidade média de fluxo e densidade, né? Então, densidade vai ser a mesma, né, para todas as seções, e aí a gente vai mudar os demais parâmetros, né? Então, pegando esses valores lá na tabela que a gente está montando, a gente consegue chegar no final, aqui é uma queda de pressão em Pascal, que ao final a gente vai transformar em PSI, tá? Então, fiz isso para a primeira seção, vou fazer para a seção P2, para a seção P3 e para a seção P4, né? E aí eu deixo aqui para vocês as contas, né? Como que a gente fez aqui a substituição, obteve aqui o valor de perda de carga em Pascal, né? E depois transformou em PSI, né? Então, aqui para P2, depois aqui
para a seção P3, né? Também chegando aqui ao valor final em PSI. E ao final, né, para a seção P4. Bom, então coloquei aqui quem é perda de carga para cada uma das seções, né, no interior dos tubos. E o próximo passo, né, perda de carga no espaço anular. Bom, então a gente tem um fluido, né, que é newtoniano, em um fluxo turbulento no anular. Então a gente tem essa expressão geral, né, e com um diâmetro equivalente, né, que vai ser igual aqui a 0,8165, que vai multiplicar, né, o T0 menos o DI, né, ou seja, o diâmetro interno do revestimento ou o diâmetro do poço e o diâmetro externo do tubo ou do comando, tá? Então a gente vai ficar aqui com essa expressão final e vai calcular quem é perda de carga, né? Então aqui para a seção A1, né, vou pegar valores aqui de comprimento, diâmetros, velocidade média de fluxo, viscosidade efetiva, número de Reynolds e fator de fricção, né? Então, vou substituir na nossa equação de perda de carga, né, juntamente aqui com o valor de densidade. Vou chegar aqui no valor em Pascal, né, de 95,09, que vou transformar em PSI, né, chegando a 0,0138. Faço a mesma coisa aqui para a seção A2, né? Chego numa pressão de 40,15 Pascal, que vou transformar aqui em PSI e cheguei a 5,82 vezes 10 a menos 3 PSI. Para a seção A3, cheguei em uma perda de carga de 303,83 Pascal, que em PSI ficou de 0,0441. E por fim, aqui na seção A4, a gente chegou numa perda de pressão de 93,22 Pascal, que em PSI fica de 0,0135. Então, fui lá e consegui completar, né, a última coluna dessa nossa tabela, tá? E assim a gente vai conseguir determinar a pressão de bombeio ao final dessa fase de 26 polegadas, né? Então, a questão nos deu a perda de carga nos equipamentos de superfície, que é de 70 PSI, né? O próximo aqui é a perda de carga no interior dos tubos e comandos. Então, a gente vai lá na tabela e pega os valores de perda de carga, né, de P1 até P4. Então, vai chegar aqui nesse valor final de 632,8 PSI, né? O próximo aqui da soma é a perda de carga na broca. Então, aqui a gente já tem uma equação, né, que a gente pode utilizar os valores com as unidades de campo, né, já que a gente já tem um fator de conversão aqui para chegar numa perda de carga em PSI, né, então a gente chegou aqui em 549,97 PSI. Depois, a gente vai fazer o cálculo da perda de carga no espaço anular, chegando aqui em 0,0772 PSI. E assim a gente consegue, fazendo a soma, né, de todos esses valores, que a pressão de circulação vai ser de 1.252,85 PSI, tá? Então, letra A respondida. Na letra B, a gente vai ter a pressão hidrostática atuando no fundo do poço. Então, a gente vai ter que essa pressão hidrostática, né, vai ser ρGH, né, que ρ vai ser essa densidade do fluido, o G, a aceleração da gravidade, e o H vai ser essa altura ou profundidade do poço, né? Então, a gente sabe que a profundidade do poço é de 500 metros, né? Então, substituindo, então, coloquei aqui todo mundo no sistema internacional, né? Densidade, então aqui a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado, né? E a profundidade do poço aqui em metros. Cheguei aqui no valor de pressão hidrostática em Pascal, tá? No final, eu faço a transformação para PSI
e encontro um valor de 741,14, tá? Então, respondida a letra B. E aqui é pedida a densidade equivalente de circulação em libra por galão no fundo do poço, né? Então, aqui a gente tem essa equação que a gente vai conseguir utilizar os valores em unidades de campo, né? Então, aqui é a densidade do fluido em libra por galão, aqui é a perda de carga em PSI e o comprimento ou essa profundidade em pés, tá? Então, como eu tenho aqui essa profundidade em metros, eu vim e fiz a transformação para pés, né? E substituí aqui na equação, tá? Então, vejam aqui que nesse caso, a gente não teve uma diferença significativa, né, da densidade equivalente de circulação para a densidade do fluido, né, para a massa específica do fluido, né? A gente está aqui com 8,7 libra por galão, tá? Bom, então assim a gente encerra esse terceiro vídeo do módulo de cálculo hidráulico e a gente ainda vai ter um quarto vídeo, tá? Para a gente trabalhar um pouquinho mais essas equações, tá bom? Até lá!